Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje eu vim falar com vocês sobre literatura e consumo. Eu achei muito difícil dar um título para esse vídeo porque a minha ideia inicial era sim falar um pouco sobre literatura e compra de livros e consumo literário, mas eu não tenho como fazer isso de outra maneira que não seja passando pela minha relação com os livros. Eu não estudo o mercado literário, eu não estudo a noção de consumo, economia, nada disso. Então tudo que eu disser vai partir da minha relação pessoal subjetiva com os livros e com a literatura. Mas por que eu decidi fazer esse vídeo então? Primeiro porque recentemente eu fiz um vídeo de perguntas e respostas aqui no Veda, nesse mês de vídeo todos os dias em abril. E aí uma das perguntas era quantos livros eu tenho não lidos aqui na minha estante, e quando eu respondi, algumas pessoas ficaram bem chocadas e surgiu a pergunta se eu não me sentia culpada por ter tantos livros não lidos na minha estante, se em algum momento eu não ficava meio que em pânico por ter tantos livros aqui que eu ainda não li e tal. Também porque os vídeos de Bookshelf Tour também têm despertado essas questões quando as pessoas veem a quantidade de livros que eu tenho aqui e ainda não li. E especialmente em relação aos vídeos de Book Haul, que são os vídeos em que eu mostro os livros que chegaram pra mim a cada mês, né? E já há algum tempo esse tipo de vídeo acabou rendendo bastante comentário, né? Houve vários vídeos de discussão a respeito da importância do book haul e se deveria mesmo haver esse tipo de vídeo ou se isso era só para estimular o consumo desenfreado de livros. Então eu decidi finalmente falar um pouco sobre isso, porque eu acho que seria legal tentar esclarecer um pouco da minha relação com os livros. Então eu vou começar falando um pouco sobre quando eu comecei a ler. Eu sempre fui uma criança assim, meio tímida, eu tinha pouquíssimos amigos, eu não era uma pessoa muito sociável. E quando eu tava ali com meus 10, 11 anos, os meus pais estavam passando por uma dificuldade financeira muito grande. E aí eu tive que mudar de escola, chegando nessa outra escola eu não conhecia ninguém, então eu fiquei bastante reclusa. A minha sorte é que no caminho da minha casa para essa escola tinha uma biblioteca, tem uma biblioteca aqui perto de casa. E aí eu comecei a frequentar essa biblioteca porque eu também não tinha condições financeiras de comprar livros. Os meus pais não podiam bancar os livros para mim. E vez ou outra eu lia as revistinhas da Turma da Mônica que eu amava, então eu já sabia que eu gostava de ler. E aí eu comecei a passear pelas estantes e conhecendo outros mundos, eu que tinha tanta vontade de viajar, mas mais uma vez as condições financeiras não permitiam. E aí eu comecei então a entrar em contato com esses outros mundos e a me conhecer também a partir da literatura. Então neste momento, acho que foi a primeira vez em que eu percebi que eu queria ter muitos livros. E aqui nesse vídeo eu vou elencar 3 razões pelas quais eu gosto de ter muitos livros e eu não me sinto culpada por tê-los, tá? E a primeira razão é justamente essa razão afetiva. Quando eu era criança e eu frequentava a biblioteca, eu fui criando o sonho de ter a minha própria biblioteca, de ter os meus próprios livros, porque perto dos livros eu me sentia em segurança, eu sentia que ali eu tinha não só refúgio, como também a possibilidade de frequentar e de conhecer coisas que eu não conseguiria conhecer de outro modo. Mas a biblioteca então, a biblioteca pública, pela qual eu não pagava nada para ler, para frequentar, que também é um espaço super importante, esse espaço de cultura em um bairro que não faz parte do centro de São Paulo. Então, essa biblioteca foi fundamental para minha formação como leitora, e foi naquele momento então que surgiu a minha vontade pela primeira vez de ter uma biblioteca para mim, de ter os meus livros, e essa é a razão afetiva pela qual eu até hoje tenho esses livros aqui comigo, né? Porque eu me sinto bem estando com eles.
Aí depois o tempo passou, eu acabei entrando na faculdade, eu escolhi fazer letras por conta dessa minha relação afetuosa com os livros, foi pela minha paixão pela literatura que eu escolhi cursar letras. E aí na faculdade também eu via que já tinha muita gente cujos pais já estudavam, né, na faculdade, já tinham se formado. Então tinha muita gente na faculdade que já entrou conhecendo os grandes nomes da literatura e da crítica literária, já possuindo as suas próprias bibliotecas particulares, mas por sorte a biblioteca lá da Fefelete é uma biblioteca excelente. E eu pude acessar muitos livros ótimos, conhecer livros, sobretudo do cânone, que eu não tinha acesso muito na escola, né? Então eu pude conhecer o cânone, eu pude mergulhar em livros também, mais uma vez, pelas bibliotecas. Até esse momento eu não trabalhava, então eu não tinha como comprar os meus livros. E aí, neste momento em que eu entrei na faculdade, que eu conheci outras pessoas que também gostavam de ler, que eu conheci professores de literatura, bibliotecas maravilhosas, que eu conheci Antônio Cândido, que eu conheci Humberto Eco, eu consolidei na minha cabeça a segunda razão pela qual eu prezo os meus livros e eu prezo a compra dos livros para minha própria biblioteca pessoal, que é a noção de patrimônio. Hoje eu enxergo os meus livros como até agora, meu único patrimônio, e é um patrimônio que eu pretendo que dure para até depois que eu já não estiver mais aqui. Eu sei que meus livros continuarão quando eu já não mais estiver, e isso faz com que eu construa com muito cuidado, com muito carinho e com bastante qualidade, eu acredito, essa minha biblioteca que eu tô montando assim como a minha biblioteca fundamental, que eu gostaria que depois outras pessoas pudessem acessar. Quem sabe os meus descendentes, ou sei lá, o que vai acontecer com meus livros, eu não sei se... Não me preocupo muito com isso agora, porque eu imagino que eu ainda vou viver bastante, mas é uma vontade que eu tenho que estes livros permaneçam e que continuem tendo leitores, sabe? E aí depois, então, quando eu tava no segundo ano da faculdade, eu acabei conhecendo o BookTube, né? Eu acabei conhecendo essas pessoas que falam sobre livros pela internet. Também, praticamente ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar, então eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro. E então eu comecei a construir a minha biblioteca. E nesse tempo, conhecendo o BookTube, eu pude entrar em contato com outros tipos de livro que não eram os livros, necessariamente os livros do cânone literário, que é o que a gente acessa predominantemente na faculdade. E aí eu fui, então, enveredando aí pelos caminhos da literatura contemporânea, da literatura não necessariamente clássica, e isso fez com que eu fosse especializando tanto o meu conteúdo do canal quanto a minha pesquisa acadêmica, né? O meu caminho, o meu ramo de pesquisa acadêmica, que é o da literatura brasileira contemporânea. E aí, nesse momento, então, eu construí o meu terceiro motivo pelo qual eu tenho livros e gosto de comprar livros e não me sinto culpada por ter muitos livros, que é o modo de ver os livros como meu instrumento de trabalho. A partir desse momento, eu comecei a enxergar os livros como as ferramentas pelas quais eu podia trabalhar e eu podia me manter viva. Tô falando economicamente. Aí vocês podem pensar, por que então você está fazendo esse vídeo? Você quer dar uma justificativa do porquê de você ter muitos livros? Não, justamente porque não existe culpa dentro de mim, mas o que existe aqui e que eu não posso negar e fechar os olhos para isso é responsabilidade. Por mais que o meu canal não seja nem de longe o maior canal ou um dos maiores canais literários no YouTube, eu estou ciente da responsabilidade que eu tenho como uma influenciadora digital na questão do consumo de livros. E aqui eu quero deixar bem claro que o intuito do Literatame desde o início era compartilhar experiências literárias, e depois que eu percebi como a academia ainda é um espaço bastante elitista, bastante reservado a poucas pessoas, o Literatame também se tornou um meio de tentar democratizar um pouco a leitura, trazer a literatura para um espaço que é aberto a qualquer um que tem acesso à internet. E isso pode ser que não dialogue muito bem com a ideia de book haul, de livros, de vídeos sobre livros recebidos e comprados no mês. Por quê?
Porque, gente, não existem muitas pessoas que não têm condições de comprar livros. Então, talvez, fazendo esses vídeos em que eu mostro uma quantidade grande de livros que eu recebo por mês, essa pessoa que não tem condições de comprar esses livros, ela vai se sentir, na verdade, mais afastada que tudo. E essa não é a minha intenção, nunca foi em nenhum momento. Por outro lado, depois que eu comecei a trabalhar com livros, eu pude entender melhor que o mercado do livro no Brasil, e eu acho que isso todo mundo sabe, tá passando por crises muito fortes, assim. E não é a minha intenção, eu não trabalho para vender livros, sabe? Não é essa a minha intenção. Mas até onde eu posso ajudar esse mercado a se manter financeiramente, eu busco fazer. Então, eu fiquei me perguntando durante esse mês todo, e só agora tá saindo esse vídeo, porque eu nem sei se esse vídeo vai ser coerente. Eu tô tentando aqui explicar melhor qual é a minha relação com os livros e a relação que eu tenho com a divulgação dos livros aqui no canal. É que eu tenho tentado, então, conciliar essas duas coisas, tanto a noção de democratização da leitura, não só para quem tem condição de comprar livro, mas também para quem não tem, mas também a noção de ajudar até onde eu posso o mercado do livro, para que as pessoas que têm condições de comprar livros comprem, sintam vontade de comprar. Mas calma lá, vamos continuar. Sim, o mercado do livro precisa de leitores, precisa muito de leitores. E uma forma que eu achei para mais ou menos tentar manter a coerência dos meus objetivos aqui no canal foi parar de indicar, não sei se vocês perceberam, mas já faz mais de um ano que eu não tenho mais parceria com livrarias online, eu não tenho mais link na Amazon, por exemplo, porque eu acho que a Amazon, ela trabalha de uma maneira que é completamente oposta àquilo que eu defendo e que eu sempre falo, então seria um tanto quanto hipócrita que eu continuasse divulgando o link deles para receber, nem que fosse um pouquinho de nada, porque eu não recebia nada perto do que eles lucram, sabe? Mas eu não me sentia mais confortável com isso, de estar ciente de todos os erros e de todas as dificuldades que uma livraria como a Amazon tem gerado em livrarias menores, em editoras menores e tal, e continuar, sabe, divulgando esses links. Então eu parei com isso, comecei a tentar incentivar vocês a comprarem livros em livrarias independentes e, sobretudo, direto dos sites das editoras. Só que nisso eu acabei esquecendo daquela menina de 11 anos que não podia comprar livros nem pela Amazon, que é mais barato, imagine pelo site das editoras ou por livrarias independentes que nem sempre conseguem fornecer um bom desconto. E aí, esses dias eu tava assistindo aos stories da Nádia, que tem um Instagram literário que eu gosto muito, que chama As Vírgulas, e ela sempre levanta questões super importantes no Instagram dela sobre esse nosso modo de agir como booktubers. E aí ela falou disso, da importância das bibliotecas, e eu que fui uma leitora formada na biblioteca, tava me esquecendo da biblioteca. Eu acho que eu nunca, talvez assim, de modo muito en passant, falei para alguém, assim, aqui em vídeo, que pudesse procurar livros em bibliotecas, mas eu mesma estava esquecendo da importância desse espaço para fomentar a leitura entre aqueles que não têm condições de comprar livros. E aí, quando a Nádia falou disso, ela falou uma coisa que eu me reconheci muito naquela fala, que ela disse que às vezes a gente tem falado, né, de comprar livros em livrarias, mas a gente não imagina que pode haver pessoas que não tem nem, sei lá, uma roupa para entrar na livraria sem ser julgado como alguém que não tá lá para comprar, sabe? Principalmente em livrarias assim de shopping. Então, às vezes você entra naquele espaço da livraria e você vê pessoas que são totalmente diferentes de você, e você não se sente confortável em frequentar aquele espaço, em estar ali. E aí eu fiquei pensando muito nisso, então ela disse sobre como as bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas são importantes como espaço de acolhimento das pessoas que vivem, infelizmente, ainda à margem, né? E aí eu percebi que eu tenho aqui um canal que realmente não é tão grande, mas que pode servir, mesmo que minimamente, para ajudar ou para fazer com que as pessoas abram os olhos, e eu mesma abro os olhos
para a necessidade de ocupar as bibliotecas, para a necessidade de chamar atenção aos espaços como as bibliotecas públicas. E, gente, em São Paulo a gente tem várias bibliotecas muito boas. Eu sei que em outras cidades pode ser um pouco mais difícil de encontrar bibliotecas comunitárias, mas é uma alternativa super importante, super válida, e eu acredito que seja a mais viável para a formação de leitores, de novos leitores. A biblioteca, você não gasta nada, você não vai gastar um centavo para ir lá e pegar um livro, sabe? E esse livro pode servir para que você crie essa paixão por livros e depois, eventualmente, no futuro, possa se tornar uma pessoa que compra livros, que seja um consumidor do mercado literário. Então, esse é o primeiro vídeo, gente, que eu faço trazendo uma discussão sobre alguma coisa relacionada à literatura. Normalmente os meus vídeos são muito mais objetivos, ou é um vídeo de resenha, ou é um vídeo de tag, ou é uma entrevista. Então, desculpa se eu estiver soando um pouco vaga, mas eu acho que o que eu quero fazer aqui, acima de tudo, é manter a minha coerência, sabe? Eu precisava disso, não porque eu me sinto culpada por ter muitos livros, mas porque eu fiquei chateada em pensar que talvez eu estivesse andando no caminho oposto àquele que eu pretendia seguir aqui com Literatami, que era justamente democratizar a literatura. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, a partir de agora, eu vou continuar fazendo vídeo de book haul, sim. Eu vou continuar divulgando os lançamentos de editoras que me mandam os livros de graça para que isso seja feito. E também porque eu sei que, às vezes, eu mostro um livro aqui no lançamento que você não tá sabendo e esse livro pode servir para você, para alguma coisa muito importante que você tem aí acontecendo, sabe? Mas nesses vídeos eu vou sempre buscar estar atenta para chamar a atenção também do outro para a existência das bibliotecas como um espaço em que você pode acessar esses lançamentos, sabe? Você não precisa necessariamente comprar esses livros. Eu não quero estimular aqui a compra. O que eu quero fazer, o que eu quero é que você, assistindo ao meu vídeo, tenha vontade de ler o livro antes de ter o livro. Faz sentido? Porque assim, gente, o livro, a literatura, ela é um mercado assim como qualquer outro. Assim como existem pessoas que fazem vídeos sobre maquiagem, sobre videogames, existem as pessoas que fazem vídeos sobre livros, e essas pessoas também precisam viver, certo? Precisam se manter economicamente, e querendo ou não, quando a gente faz isso, a gente também influencia e estimula o consumo de livros, como fazem as pessoas que falam sobre maquiagem, sobre videogames. A diferença é que há uma diferença de mercado. O mercado da maquiagem e o mercado do videogame são completamente diferentes do mercado do livro. E também há uma diferença de acessibilidade. Você consegue achar muito mais pessoas falando sobre maquiagem, falando sobre videogames, do que falando sobre livros. Então, existe tudo isso que deve ser considerado no momento em que a gente está aqui fazendo um vídeo, né, sobre literatura. Mas eu não podia deixar de assumir a minha responsabilidade nisso, e eu queria pedir desculpa se em algum momento você, assistindo ao Literatami, se sentiu chateado, desconfortável, porque não sei se é exatamente a minha obrigação, mas talvez o meu dever seja apresentar as mais diversas vias de acesso possível aos livros, e não ficar só naquilo que é o mais fácil e que às vezes é o mais caro. Eu não posso escolher por você, certo? Mas eu posso te mostrar o leque de escolhas que você tem. E eu acho que é importante falar dessas possibilidades todas, porque às vezes você é uma pessoa que tem condições de comprar um livro. Você tem condições de comprar livros direto da editora, então o meu papel aqui é também fazer com que você compre, sim, por que não? Ajude o mercado literário. Mas por outro lado, se você é alguém que não tem condições, o meu papel não é fazer você se sentir mal por causa disso, ou ir atrás do que não dá, sabe? Você tem a biblioteca, e eu estava esquecendo de falar sobre isso até agora. Então, isso vai acabar. Eu vou sempre deixar esse vídeo linkado nos outros vídeos. O que eu vou dizer agora é: fique atento a quem você segue e ao que essas pessoas que você segue causam em você, especialmente os influenciadores digitais.
E se isso estiver te fazendo mal, abandona a sua saúde mental em primeiro lugar, certo? Fugir um pouco do tema do livro, do vídeo, mas eu acho que era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria falar um pouco sobre a minha relação com os livros e também falar que a minha relação com os livros não tem que ser a sua relação com os livros. Os livros, uma das maravilhas do livro é justamente que o mesmo livro pode causar coisas infinitamente diferentes em todas as pessoas. Então, não se sinta mal por não ter muitos livros, caso você não tenha, ou por ter muitos livros, caso você tenha. Não ache que você é mais ou menos leitor do que um booktuber, porque o booktuber lê muito ou porque o booktuber tem muitos livros. Isso não existe, gente. E eu só quero que esse vídeo sirva pra deixar mais claro que o Literatami tá aqui com o intuito de compartilhar experiências literárias e as experiências não precisam ser pagas, tá? E, enfim, eu não sei exatamente o que esse vídeo vai causar, não sei exatamente qual é a conclusão dele, mas eu espero que ele faça você pensar também na sua relação com os livros e pensar naquilo que te causa, né, acompanhar booktubers e não só booktubers, mas acompanhar pessoas que falam sobre outras coisas que te deixam com vontade de sair comprando tudo. Enfim, lembrem da biblioteca, a biblioteca existe e é maravilhosa, elas devem ser frequentadas. E eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Você pode comentar aí embaixo, eu vou adorar saber mais sobre a sua relação com os livros. Eu acho que esse vídeo não se encerra aqui, ele não é um vídeo conclusivo e isso é legal. Vai ser a primeira vez que isso acontece aqui, essa espécie de discussão, então eu espero que vocês respondam. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!